No silêncio opressor da noite, uma figura sombria desafiava a verticalidade do penhasco, descendo como uma aranha em sua teia. A silhueta negra de Gollum, com membros finos estendidos, movia-se com uma agilidade que desafiava a lógica, suas mãos e pés encontrando apoios invisíveis ao olhar dos hobbits, navegando na escuridão com uma precisão quase sobrenatural. Parecia um predador de outro mundo, um inseto monstruoso em busca de sua presa, guiado mais pelo instinto do que pela visão, com os olhos ocasionalmente reluzindo ao luar antes de se ocultarem novamente sob suas pálpebras. A tensão entre Frodo e Sam era palpável, uma mistura de medo e fascínio. Sam, com sua determinação corajosa, considerou confrontar a criatura, apesar dos avisos de Frodo sobre o perigo que Gollum representava. Escondidos na sombra protetora de um grande rochedo, observaram a figura negra completar sua descida angustiante. A habilidade de Gollum para mover-se em tal terreno, sua capacidade de farejar e ouvir com uma sensibilidade comparável à dos elfos, eram evidências de sua natureza extraordinária. Naquela noite, o destino dos hobbits parecia inevitavelmente entrelaçado ao de Gollum. Sam, cobrindo o rosto com o capuz cinza, avançou cautelosamente, seguido de perto por Frodo, que temia assustar a criatura. Juntos, eles permaneceram agachados, quase petrificados pela tensão do momento, enquanto Gollum, agora a meros metros da base, enfrentava um trecho particularmente desafiador, marcado por sons de farejar e uma respiração chiada que cortava o silêncio noturno. À medida que Gollum se aproximava da base do penhasco, a voz aguda e chiante da criatura rompia o silêncio da noite. As palavras saíam entrecortadas, uma mistura de aversão à luz da lua e um desejo obsessivo por seu precioso. A lua, aquela sórdida luz, como ele a chamava, era alvo de seu ódio, enquanto ele murmurava e chiava sobre os ladrões que haviam tomado o que era seu. Sam e Frodo, escondidos na sombra, ouviam cada palavra com uma mistura de cautela e curiosidade. A tensão aumentava à medida que Gollum, perdido em suas lamúrias e ameaças, se aproximava perigosamente de descobrir a presença dos hobbits. Frodo, sempre o mais cauteloso, instava Sam a manter-se em silêncio, consciente do quão próximo estavam do perigo. E então, num instante de clímax tenso, Gollum tentou se reposicionar na rocha e caiu, enrolando-se no ar como uma criatura de pesadelo. A resposta de Sam foi imediata. Rompendo o abrigo das sombras, ele avançou sobre Gollum com uma determinação feroz. A luta que se seguiu foi caótica. Gollum, apesar da queda, revelou-se um adversário formidável, seus membros esguios envolvendo Sam em um abraço de ferro, dedos buscando a garganta do hobbit com uma força terrível. Sam, contudo, não estava sozinho. Frodo interveio com uma rapidez igual, empunhando ferroada com uma ameaça letal. A intervenção de Frodo foi decisiva. Agarrando Gollum pelo cabelo escasso, ele forçou a criatura a encarar a ameaça da lâmina brilhante. O nome ferroada e a promessa de um golpe fatal fizeram com que Gollum se rendesse, seu corpo cedendo como se a própria força tivesse sido drenada dele. O embate deixou Sam ferido, mas não derrotado, enquanto Gollum se contorcia, reduzido a um monte choramingante sobre as pedras. A hostilidade entre eles era palpável, uma mescla de raiva e desprezo no olhar de Sam. Ainda assim, a vitória não trouxe satisfação. Diante deles estava uma criatura miserável, cuja existência era uma teia de dor e perda, agora rastejando, subjugada pela promessa de violência contida na lâmina de Frodo. Diante da figura miserável de Gollum, implorando por misericórdia com palavras arrastadas e cheias de súplica, Frodo e Sam encontravam-se numa encruzilhada de moralidade e pragmatismo. Gollum, oscilando entre a autopiedade e a promessa de lealdade, tentava conquistar a confiança dos hobbits, mesmo em meio à evidente desconfiança e à dor física provocada pela luta. Sam, ainda sentindo o resquício da agressão em seu ombro, propôs uma solução prática mas brutal: amarrar Gollum para evitar mais perseguições e traições.
No entanto, a resposta de Frodo foi guiada por uma reflexão mais profunda, influenciada por vozes do passado que ressoavam princípios de piedade e misericórdia, lembranças de um diálogo entre Bilbo e Gandalf, ponderando sobre o destino de Gollum. Frodo reconheceu a complexidade da questão de justiça versus misericórdia, escolhendo um caminho de empatia mesmo diante do medo e da incerteza. Assim, Frodo decidiu não só poupar Gollum, mas também recrutar sua ajuda, numa tentativa de redenção e utilidade prática. A promessa de Gollum em guiar os hobbits por caminhos seguros nas terras frias e escuras revelava um vislumbre de esperança, por mais tênue que fosse, de que a criatura pudesse de fato oferecer algum auxílio em sua jornada. Esse momento de entendimento mútuo, embora frágil, iluminava a complexa relação entre caçador e presa, entre inimigo e aliado. Sam, ainda cético e desconfiado das verdadeiras intenções de Gollum, aceitou a decisão de seu mestre, ainda que relutantemente. A expressão de Frodo, carregada de uma determinação tranquila, indicava que a escolha por uma abordagem não violenta era mais do que uma simples decisão prática. Era uma afirmação de valores, um gesto de fé na possibilidade de mudança, mesmo diante de um ser tão corroído pela escuridão e pelo desejo obsessivo pelo precioso. Frodo encarava Gollum, buscando em seus olhos opacos alguma centelha de orientação para o caminho que os levaria ao coração das trevas de Mordor. A menção desse destino lançou uma sombra sobre Gollum, que se contorceu sob o peso de suas memórias torturadas e da dor provocada pela simples articulação daquele nome maldito. Ele descreveu Mordor como um lugar de desolação, habitado por orques incontáveis, um terreno que nenhum ser, por mais inocente que fosse, deveria pisar. A insistência de Frodo em desvendar a relação de Gollum com Mordor desencadeou um conflito interno na criatura, uma luta entre o desejo de escapar daquela terra amaldiçoada e a compulsão involuntária de ser arrastado de volta às sombras de seu passado. A dualidade de Gollum, Sméagol contra Gollum, revelava-se numa batalha angustiante, com Sméagol clamando por liberdade das garras opressoras de Gollum. Frodo, percebendo a profundidade do tormento de Gollum, ofereceu uma possibilidade de redenção, sugerindo que a jornada com eles poderia, de alguma forma, restaurar o que fora perdido. Mas Gollum, preso na armadilha de sua própria desesperança, rejeitou a ideia de recuperação, vendo-se eternamente separado de seu precioso. A determinação de Frodo em prosseguir, apesar do perigo e da complexidade moral envolvida em confiar em Gollum, era clara. Ele exigiu que Gollum se levantasse, tomando a liderança da situação com uma firmeza que buscava superar os obstáculos iminentes. A escolha entre viajar de dia, sob a luz que torturava Gollum, ou aguardar o manto da noite, era crucial. A aversão de Gollum, a cara branca, a lua, ditava a necessidade de descanso antes de se aventurarem sob o véu da escuridão. Assim, sob a iminência de uma jornada noturna, os hobbits e Gollum se acomodaram para um breve repouso, embora soubessem que nenhum deles poderia se dar ao luxo do sono, com um entendimento tácito entre Frodo e Sam de manter vigilância constante devido à tensão e à precariedade de sua aliança forçada com Gollum. A espera sob o manto estrelado transformou-se num palco de tensão e estratégia. Frodo e Sam, com olhares que se cruzaram e se entenderam sem palavras, armaram uma emboscada silenciosa para o traiçoeiro Gollum. Este, em sua postura encolhida, era a imagem da cautela, seus movimentos sutilmente calculados, os olhos entreabertos na escuridão, procurando, avaliando. O salto repentino de Gollum, um ato de desespero ou engano, foi antecipado pelos hobbits. Sam, com sua agilidade inesperada, abateu a criatura antes que pudesse realizar sua fuga na escuridão impenetrável. Frodo, seguindo de perto, garantiu a captura, trazendo Gollum ao chão com uma eficácia que espelhava a determinação dos hobbits em manter seu guia relutante sob controle. A proposta de Frodo de usar a corda, uma vez mais, como instrumento de contenção, desencadeou um conflito inesperado. Enquanto Sam executava a tarefa com um misto de raiva e cautela, a reação de Gollum ao contato com a corda foi visceral e perturbadora.
Seus gritos cortantes, a tentativa frenética de morder a própria prisão, revelavam uma dor que transcendia o físico, mergulhando nas profundezas de uma tormenta pessoal desconhecida pelos hobbits. Frodo, percebendo a angústia genuína de Gollum, foi levado a reavaliar a situação. O exame cuidadoso do nó, longe de revelar uma restrição física excessiva, mostrou a sensibilidade de Gollum a um tormento que ia além da compreensão imediata dos hobbits. Sam, por sua vez, apesar da dureza de suas palavras, havia agido com uma inesperada moderação na aplicação do nó, uma gentileza não traduzida em suas expressões faciais ou tom de voz. Perante a súplica angustiada, a revelação sobre a origem élfica da corda iluminou o motivo de sua dor. Os artefatos feitos pelos elfos carregam consigo uma pureza e uma verdade que são intoleráveis para seres corrompidos pelo mal, como Gollum. Seu desespero para se livrar daquela corda não era apenas físico, mas também espiritual, um conflito entre sua natureza degradada e a santidade implícita no objeto. Frodo, diante desse quadro de sofrimento, foi movido por um senso de justiça e compaixão. Ele propôs a Gollum um pacto, um juramento que, se aceito, poderia libertar a criatura daquele tormento físico imediato e, possivelmente, oferecer a ambos uma garantia de segurança em sua jornada perigosa. A exigência de Frodo para que o juramento fosse feito sobre o anel, entretanto, carregava consigo uma gravidade profunda. Era um jogo de risco e confiança, um teste tanto para a força de vontade de Gollum quanto para a liderança de Frodo. A reação de Gollum ao desafio proposto por Frodo foi notável. Apresentando-se como Sméagol, ele aceitou o desafio de fazer o juramento, mas a proposta de Frodo de jurar pelo anel, e não sobre ele, introduziu uma complexidade adicional. O anel era ao mesmo tempo o objeto do desejo e da destruição de Gollum, um símbolo do poder que o havia corrompido, e ainda assim, a única entidade à qual ele concederia qualquer forma de lealdade ou serviço. O momento em que Gollum jurou servir ao Mestre do Precioso foi carregado de uma energia emocional intensa. Frodo, impondo-se como a figura de autoridade, demandava o juramento, enquanto Gollum, numa demonstração de submissão misturada a um temor reverencial, prometia lealdade. Era um momento de aliança forjada sob a sombra do poder mais corruptor de sua terra, um acordo selado na esperança e no desespero. Sam, testemunha dessa troca, permanecia desconfiado, sua lealdade a Frodo misturada a uma cautela instintiva contra Gollum. A ordem de Frodo para que Sam desatasse a corda foi um ato de fé na palavra de Gollum, mas também um reconhecimento da responsabilidade que Frodo carregava, não apenas pela missão, mas pela alma torturada à sua frente. Com a remoção da corda, a transformação de Gollum foi imediata e notável, um vislumbre de Sméagol emergindo das sombras de sua existência torturada. Seus modos, embora ainda marcados por traços de sua antiga servidão ao Anel, tornaram-se momentaneamente mais diretos e menos conflituosos. Seu comportamento, reminiscente de um animal acuado que, uma vez mostrada a gentileza, tenta agradar a quem vê como salvador, revelava a complexidade de sua natureza fragmentada. Agora liberto do aguilhão físico e simbólico da corda, Gollum, ou Sméagol, como parecia mais apropriado chamar naquele momento de relativa clareza, esforçava-se para ser útil, para ser mais do que a sombra rastejante e desesperada que os hobbits haviam encontrado. Sua disposição para guiar, para rir e sua vulnerabilidade diante da rejeição traziam à tona uma faceta quase infantil, desesperada por aprovação e aceitação. Sam, contudo, permanecia cético e desconfiado, sua vigilância inabalável diante das mudanças de Gollum. A desconfiança de Sam era uma âncora, uma lembrança constante do perigo que Gollum representava, independentemente de qualquer promessa feita ou transformação aparente. Sam via em Sméagol não uma redenção genuína, mas uma ameaça latente, um potencial para a traição que a gentileza momentânea não poderia dissipar. A jornada prosseguiu sob a orientação de Gollum,
que os levou por caminhos que evitavam os orcs e os perigos mais imediatos dos brejos. A habilidade de Gollum em navegar por essa terra desolada, evitando as rotas perigosas que os orcs percorriam, era inestimável. Ele se mostrava um guia competente, conhecendo trilhas ocultas e perigos não vistos que eles teriam enfrentado sem sua orientação. A noite avançava, os hobbits seguindo Gollum através da escuridão que se aprofundava, a lua desaparecida deixando apenas as estrelas para iluminar seu caminho precário. A desolação diante deles, o silêncio que envolvia a terra como um manto, era um prelúdio sombrio do que os aguardava. Cada passo os levava mais perto de Mordor, mais perto do coração das trevas que buscavam destruir. Você escutou mais um episódio de O Bardo Preguiçoso. Se você gostou, deixa o like que nos ajuda bastante. Compartilhe com seus amigos para aumentar ainda mais nossa comunidade de amantes de histórias. Muito obrigado e até a próxima!